Resolução de Disputas e Conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento, autor do livro Técnicas e Estratégias de Comunicação, Negociação Trabalhista. Ainda não fez nada sobre comunicação, né, doutor Rogério Neiva? Além que a negociação envolve comunicação. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia àqueles que depois estarão acompanhando em vídeo essa participação aqui no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap. E só esclarecendo, negociação tem tudo a ver com comunicação, que, né, primeiro que a resolução de disputas é uma área, por definição, interdisciplinar, né, e tem a comunicação como aí uma das áreas, né, de interface. E segundo que não há como negociar sem se comunicar. Né? Exatamente. E já que estamos falando de comunicação, vamos falar sobre esta questão que envolve o retorno da contribuição sindical ou assistencial, já que temos já os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. E as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com resolução de disputas e conciliação, doutor Rogério Neiva? Boa pergunta, Sérgio. E começando respondendo essa pergunta, eu diria que tem tudo a ver exatamente pelo fato de que a contribuição que está sendo tratada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito dessa discussão, que eu vou esclarecer melhor aqui, é exatamente a contribuição prevista em acordos e convenções coletivas, ou seja, a solução de consenso que resulta, que resolve o conflito coletivo de trabalho correspondente aos acordos e convenções coletivas. Pois bem, Sérgio, esse é um tema que em alguma medida, né, mexe com corações e mentes e que tem dominado aí muitas discussões, não só dos interessados na área específica do direito e processo do trabalho, como também a sociedade de forma geral, não por acaso tem repercutido em vários veículos nos últimos dias. O primeiro ponto importante que é preciso que se compreenda é o seguinte, e isso, né, tem gerado aí alguma incompreensão, e não por acaso o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso emitiu um comunicado que foi veiculado pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal essa semana exatamente para esclarecer a questão. Muito bem, primeiro ponto importante, é preciso que se entenda que quando nós estudamos, né, as receitas passíveis de serem devidas às entidades sindicais no sistema brasileiro, no Brasil, nós temos, né, ou melhor, tínhamos a tradicional contribuição sindical, que foi extinta pela reforma trabalhista e que tinha natureza de tributo, ou seja, ela era compulsória, correspondente a um dia de trabalho, devida por todos os empregados que fazem parte da categoria, filiados ou não ao sindicato. E nós temos também, né, já tínhamos e temos a contribuição chamada de contribuição assistencial, outros chamam de contribuição negocial ou taxa negocial, que é exatamente uma contribuição devida ao sindicato prevista nos acordos e convenções coletivas do trabalho. E de antemão eu quero esclarecer que é disso que se trata. Eu vejo, né, muitas matérias, muitos veículos de comunicação usam a expressão contribuição sindical. Tecnicamente falando, talvez isso seja uma impropriedade, uma infelicidade, porque na verdade a contribuição sindical era aquela que foi extinta, que tinha natureza tributária. Estamos falando dessa assistencial. Muito bem, feito o esclarecimento, qual é o ponto aqui? A reforma trabalhista, então, como eu disse, em 2017 acabou com a contribuição sindical. Isso, obviamente, né, jogou luzes, né, e levando a maior importância a essa contribuição assistencial. A grande questão, que já se discutia antes da reforma trabalhista, e tem uma dimensão aí constitucional, porque tem como pano de fundo a liberdade de filiação e de associação, e é exatamente por isso a questão está submetida ao Supremo Tribunal Federal, mas se discutia já de muito tempo se essa contribuição assistencial seria devida aos não filiados. E o próprio Supremo Tribunal Federal, muito antes, né, assim, há muitos anos atrás, né, muito antes de ter essa composição atual, já havia entendido que pela falta de natureza tributária só seria devido aos filiados. E o próprio TST também já havia enfrentado esse tema de forma reiterada. O que acontece? Quando a reforma trabalhista, né, e eu digo isso inclusive como talvez testemunha em alguma medida participante dessa história, quando a reforma trabalhista em 2017 acaba com a contribuição sindical, isso joga maior importância sobre a contribuição assistencial. E aí, né, surge, vamos dizer, uma demanda, uma pressão maior para que se admitisse a contribuição assistencial, inclusive dos não filiados. O que acontece? Quando em 2018, a vice-presidência do TST, e eu à época era juiz auxiliar, auxiliava o ministro Renato Paiva, que era o vice-presidente do TST, esse problema chegou na vice-presidência do TST e foi feita uma construção, inclusive uma construção com a participação do Ministério Público, com o setor patronal, né, que endossou e festejou, né, mas assim, foi feita uma construção muito cuidadosa para admitir a contribuição assistencial aos não filiados com direito de oposição. O que o Supremo Tribunal Federal nunca havia enfrentado e nunca tinha tratado, diga-se de passagem, o Supremo já tinha pronunciamentos no sentido da contribuição assistencial não ser devida aos não filiados, mas nunca havia enfrentado a luz do direito de oposição. Não obstante, o TST já ter enfrentado, né, isso em 2018, entendido que não era possível mesmo com direito de oposição. Então nós criamos na vice-presidência, né, eu participei disso como juiz auxiliar, a contribuição assistencial com direito de oposição, mas um direito de oposição diferenciado, que é um direito de oposição em que se estabelecer algumas cautelas, não só do ponto de vista do sindicato, do empregado, como também da empresa. Muito bem. E aí começamos a levar adiante essa construção, que foi aceita em vários casos. Posteriormente, o próprio TST acabou não admitindo. Mas se nós... Enfim, aí sobre o caso aqui que nós estamos tratando, né? Aí eu vou trazer essa conclusão. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal já havia discutido isso antes, havia no primeiro momento feito um pronunciamento, essa discussão vem sendo travada no tema de repercussão geral 935, que tem como lead case, né, se alguém quiser anotar, o ARE 101-8459. Repetindo, ARE 101-8459 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Já tinha tido um julgamento no sentido de não admitir, de que seria inconstitucional a contribuição assistencial devida aos não filiados.
vem embargos de declaração, né? Inclusive, né, o advogado do caso, né, que é o meu amigo, né, o doutor Cristiano, enfim, né, fez um brilhante trabalho, né, representando aí, que é um sindicato de metalúrgicos. Muito bem. Aí, depois do julgamento, o sindicato apresenta embargo de declaração, trazendo essas questões, envolvendo, né, o direito de oposição. O ministro Gilmar Mendes vota, mantendo a decisão anterior, dizendo não pode contribuição social para os não filiados. Aí, o ministro Barroso, vota, o ministro Gilmar votou, até o ministro Marco Aurélio, alguns ministros votaram, o ministro Barroso pede vista, e aí volta agora, recentemente, com um voto exatamente na linha que a vice-presidência do TST, né, à época, vinha fazendo. E trazendo elementos, assim, muito alinhados com aquilo que nós sustentávamos e defendíamos. No sentido de que, inclusive, né, trazendo a ideia de que a reforma trabalhista trouxe um impacto e passa a admitir, o ministro Barroso, isso agora, em abril desse ano, isso no plenário virtual, o ministro Barroso vota no sentido de admitir a contribuição assistencial aos não filiados com direito de oposição. Naquela linha que nós vínhamos praticado e havia pacificado a questão, inclusive do lado patronal, diga-se de passagem. Muito bem, o ministro Barroso vota. O que o ministro Gilmar Mendes faz? Relator muda o seu voto e adere ao voto do ministro Barroso. A tese do relator passa a ser outra. Aí, isso lá no plenário virtual, aí votou a ministra Carmen Lúcia, então tinha votado o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar mudou o voto. Aí o ministro Alexandre de Moraes vai e pede, na semana passada, pede vista no plenário virtual. Agora, essa semana, na segunda-feira, ao longo do dia, o ministro Fachin apresenta o seu voto. E quando é à noite, na segunda-feira, agora dessa semana, o ministro Toffoli vai e antecipa o seu voto, mesmo com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, já temos aí quase que uma maioria formada. O voto do ministro, curiosamente, do ministro Marco Aurélio, está computado como sendo com o relator. Obviamente que ele votou com o relator numa outra tese, não a tese de agora, né? Mas se a gente olha o plenário virtual, você vai chegar à conclusão que já tem maioria formada, né? Então é isso. É preciso, né? Obviamente que essa é uma questão polêmica, a questão da unicidade sindical é um ponto que interfere nisso, porque muitos vão entender, mas isso é contra a liberdade de associação. O fato que, aí, né, o ministro Barroso fez esse esclarecimento, na linha do que eu disse aqui, é preciso que se entenda que não estamos falando daquela antiga contribuição assistencial, contribuição sindical de natureza tributária, e que se trata aí de uma contribuição devida em função da negociação coletiva, que beneficia todos os empregados, diga-se de passagem. Por quê? Porque todos são beneficiários do acordo da convenção coletiva, não só os filiados. Na qual, inclusive, é previsto o quê? Reajuste salarial. E a negociação coletiva, eu vivi isso como juiz auxiliar da vice-presidência do TST, não é de graça. Tem custo, inclusive, financeiro. Né? Assim, mobilização, tem uma série de coisas. É a lógica do condomínio, né? Ou seja, o sujeito se beneficia e não contribui para aquilo. É uma questão polêmica, né? Eu sei que existem vários entendimentos de contrário, reconheço a minha suspeição, porque participei disso como juiz auxiliar da vice-presidência, mas, né, aguardemos os desdobramentos e estaremos acompanhando aqui. Mas vamos ainda continuar nesse ponto para esclarecer o nosso ouvinte, do jeito que está sendo votado. Como vai ser essa contribuição sindical, assistencial, anual, um dia de trabalho? Como é que vai ser isso? Olha só, boa pergunta, Sérgio. Parte das perguntas já estão definidas e respondidas, né? Se ela é prevista no acordo da convenção coletiva, que se renova a cada ano, em regra, né? Pode ter no máximo 2 anos. Mas então significa dizer que vai ser uma contribuição anual. Primeiro ponto. Prevista no acordo, volto a dizer, no acordo de convenção coletiva de trabalho, que materializa, em regra, conquistas da categoria, né, inclusive o reajuste, fruto da negociação coletiva exitosa. Segundo ponto, que você questiona, assim, né, que não faz parte do seu questionamento, mas só para esclarecer, né, ela não é aquela antiga contribuição sindical, como eu já disse. Ela é uma contribuição prevista no acordo da convenção coletiva enfim, né, garantido o direito de oposição para o empregado não filiado, conforme vínhamos fazendo na vice-presidência do TST, e o ministro Barroso indicou no seu voto, que foi objeto de adesão pelo ministro Gilmar Mendes exatamente nessa linha, que é uma questão que é nova na jurisprudência suprema, o direito de oposição. Não havia até então. Terceiro ponto, valor. Quando fizemos aquela construção lá atrás, do ministro Renato Paiva, na vice-presidência do TST, seguimos, naquela ocasião, a jurisprudência da SDC do TST, no sentido de que a contribuição assistencial deve ser de até metade de um dia de trabalho. A contribuição sindical antiga, né, tradicional, extinta, era um dia, e essa assistencial era metade de um dia de trabalho. Isso é jurisprudência da SDC. O Supremo não está tratando disso, nesse caso, essa matéria não está em discussão, pode até ser que venha outros embargos de declaração, mas eu acredito que essa seja uma tendência